Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma live. Esperar mais uns 30 segundos aqui, dando um abraço para todo mundo aí. Eliezer, como sempre, está aí firme e forte. Luiz Fernando, Ricardo Coelho, boa noite. Espero que gostem da live hoje. Vou chamar aqui Marcelo Massa. Massa, Sandro Loredo. Queria mandar um abraço pro Tubarão, super parceiro meu. Olá, Marcelo. Opa. Tudo bem? Vamos fazer o teste das conexões. Tudo bem? Aí, como é que tá? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Também, eu tô te vendo bem, te ouvindo bem. Ótimo, maravilha. Tamo junto, então. Tamo junto. Pô, tô super feliz, cara. Tô muito feliz de fazer essa live. Vou falar bem rápido aqui da nossa história já dentro do tênis, fora do tênis, dentro da USP, né? Bom, pessoal, é um super prazer ter o aceite do professor doutor Marcelo Massa. Eu vou procurar ser breve no currículo dele, porque é muito extenso. Mas o que vale a pena falar do Marcelo aqui é que ele vai nos ajudar dentro do tênis a desmistificar um pouquinho um tema que eu vejo que é muito importante para o tênis e, ao mesmo tempo, ainda é muito empírico. Ou seja, são poucas pessoas que estudam esse tema que a gente vai falar hoje, que é desenvolvimento de talentos. Vamos falar um pouco do mito de detecção de talentos e vamos falar bastante sobre o processo de desenvolvimento de talentos. Para isso, então, a gente conta com a ilustre presença do professor Marcelo Massa. Vou falar bem rápido aqui, mas ele fez mestrado e doutorado na USP. Hoje ele é livre docente da USP. Ele estuda, então, esse tema, não só no tênis, mas em todos os esportes. Ele tem um cargo muito importante junto à FIFA. Ele é um coach educator, ou seja, ele faz parte de um grupo que treina um grupo de professores que treinam os treinadores. Olha que joia isso. E ele está à frente disso, por quê? Porque ele tem esse conhecimento específico em desenvolvimento de talentos. Outra coisa que vale a pena falar, assim, um pouco do meu histórico com ele, nós temos um livro juntos, quer dizer, eu, ele, mais alguns autores, que é o livro que se chama Tênis, Novos Caminhos para uma Abordagem Profissional. Também juntos nós escrevemos, não sei nem se o Marcelo lembra disso, nós escrevemos um artigo para ITF, talvez tenha sido 2012, 2013, sobre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E o Marcelo tem um outro lado, assim, um outro lado atleta dele. Ele já foi para 8 Ironmans. Então, a gente está falando com uma pessoa que entende da prática, tá? Ele não é só aquela pessoa que estuda o desenvolvimento de um atleta. Óbvio que todo mundo sabe como que tem todo um processo atrás de você fazer uma prova de Ironman.
né? Sendo que, pô, ele já fez 8. Então, só para mostrar um pouco do que eu sempre falo da questão da praxis, né? É muito importante ter as duas coisas. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode começar o assunto. Eu tenho basicamente 3 perguntas para fazer para o Marcelo. Cada uma delas a gente poderia ficar aqui uma live inteira de 1 hora ou um pouco mais, mas a gente vai procurar fazer todas em uma só. Primeiro tema, então, Marcelo, eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre a questão do conceito de talento, talento esportivo, obviamente, e falasse um pouco dessa questão, o que muda, porque por muito tempo se falou em detecção e desenvolvimento de talentos. E hoje acho que a gente consegue. Eu até há pouco tempo eu assisti uma matéria que você fez para o Globo Esporte falando sobre isso, né? Que hoje a gente tem que se preocupar muito mais com o desenvolvimento de talentos. Por quê? Porque não adianta, né? Sendo um pouco mais prático, veja se está certo isso dentro do seu conceito. Não adianta você detectar um talento se de repente você não sabe como desenvolvê-lo. Palavra Ótimo. toda sua. Bom, primeiramente, agradecer ao Lugero a apresentação, antes disso, o convite, né? E o Lugero é um profissional que eu tenho muito respeito por toda a experiência prática e a referência que ele representa dentro do tênis e, ao mesmo tempo, na biomecânica aplicada ao esporte, especificamente ao tênis, né? Eu penso que o Lugero representa um tipo de profissional da nossa área que é exceção, né? A maioria não tem essa combinação de fatores, né? Então, eu fico muito feliz sempre que eu tenho notícias a respeito do trabalho do Lugero e, ao mesmo tempo, quando eu sou convidado, né, para juntos podermos trocar figurinhas, né, sobre aquilo que a gente mais gosta. No caso, a gente tem a feliz oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, por isso que é muito gratificante estar aqui hoje. Tenho certeza podendo ser acompanhado por alguns colegas que nos conhecem, que militam no tênis, que têm uma vasta experiência, né, Lugero? Isso é muito importante. Sem dúvida. Então, esses profissionais que eu tenho profundo respeito, que estão ali na beira da quadra, que fazem a mágica acontecer, vamos dizer assim, né? Exatamente. Igualmente, eu tenho certeza que pela rede de relacionamento que você estende para toda a comunidade do tênis, a gente deve ter aqui também muitos pais, a quem eu também gostaria de acolher com grande respeito, porque em algum momento das nossas vidas todos fomos sonhadores quando crianças, até pelo desejo de sermos atletas, né? E hoje todos nós, alguns com filhos, né, como eu, como o próprio Lugero, etc., a gente também se preocupa com os encaminhamentos que a gente vai dar aos filhos, né? E nem sempre a gente tem os melhores manuais para isso, né? Então, hoje a gente poder estar aqui conversando com todos vocês é muito bom, né? Indo agora à pergunta, né, a respeito de uma definição ou de um conceito do que se entende por talento esportivo, né? É preciso que a gente diga que sejam as definições genéricas sobre o talento, sejam as definições aplicadas ao esporte, todas elas são muito superficiais, né? Então, em algum momento da minha trajetória acadêmica, eu tive que fazer uma ampla revisão de literatura sobre o que a ciência entende a respeito do talento. E nisso a gente pôde buscar conceitos em diferentes vertentes, não só no esporte, mas na área educacional, na área da psicologia, né? Que são áreas que têm muito interesse em desmistificar esse processo de desenvolvimento do talento. E para não ficar em cima do muro, é óbvio que eu vou aqui compartilhar qual seria essa definição genérica, né? Que legal. Ela se aproxima daquilo até que a gente pode encontrar num dicionário, né, Lugero? De qualquer maneira, eu acho interessante a gente falar de conceitos, porque a gente trabalha com um contingente enorme de treinadores que estão envolvidos nas categorias de base do tênis
e que um dos objetivos, não é o único, mas um dos objetivos é contribuir com a formação de novos talentos, né? Então, a gente precisa provocar um pouco os treinadores para, pelo menos, se aproximarem dessa linguagem da ciência aplicada ao talento, né? Porque chega a ser até dicotômico, né? Você trabalhar com formação de talentos e nunca ter lido uma linha sobre o que é talento, né? Então, essa é uma provocação. Provocação, não quero aqui incomodar ninguém, mas faz parte do crescimento de qualquer ser humano ele ser provocado para crescimento, né? Com todo respeito. Exatamente, né? Muito bom. Então, a definição de talento seriam pessoas que, diante de determinadas circunstâncias ou tarefas, apresentam desempenhos acima da média, sendo que esse desempenho acima da média ele pode ser explicado por capacidades que são herdadas e adquiridas ao longo do processo de aprendizagem, né? Ou seja, essa é a definição genérica. Então, ela considera pessoas acima da média, que é básico, e considera tanto aquilo que é herdado como aquilo que é adquirido. E aí, essas duas palavrinhas, né, Lugero? Puxa, a gente poderia ficar aqui meses conversando sobre questões herdadas e adquiridas. Existe uma complexidade muito grande no conceito do talento, e acho que o que é importante a gente guardar da definição é isso. Talento é um fenômeno muito complexo, né? Que inviabiliza receitas de bolo. As pessoas são talentosas por motivos diferentes. E o tênis é um grande exemplo disso. Os grandes jogadores da atualidade e que estão marcando presença ao longo dessa mais de uma década, eles são talentosos por motivos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tá certo? Os três grandes são três tipos de talentos desenvolvidos. Então, isso já é muito interessante porque a gente consegue, ao falar de uma definição, de um conceito, a gente consegue pegar o caso do tênis, que nós somos privilegiados de acompanhar na nossa geração, e com o caso prático, a gente consegue enxergar com muita clareza que não há uma receita de bolo e que não há um perfil único para talento em qualquer modalidade, inclusive no tênis. Perfeito. A segunda pergunta que você fez, se você puder me lembrar aí, Lugero. Tá, sim, lógico. Antes, só eu gostaria que você, dentro desse mesmo tema número 1, comentasse um pouco algo dessa questão de, por exemplo, sendo prático, tem um atleta de 10 anos que eu até posso achar que ele tem um talento muito grande para o tênis, que ele tem grandes chances de dar certo lá na frente. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais, que são esses dois termos que você disse. Quer dizer, obviamente que ele tem uma carga genética ali grande, mas isso não quer dizer que vai dar certo lá na frente. A gente, em todos os esportes, a gente tem vários exemplos disso, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais a fundo sobre isso. Perfeito. Então, existem mitos muito grandes em torno do genético e do ambiental, né? Até para a gente ir além, cabe aqui uma palavrinha mágica que geralmente a gente atribui ao talento, que é o dom, né? Eu costumo dizer, também em tom provocante, que dizer que talento é um dom é a maneira mais fácil de explicar o que é talento quando eu não sei o que ele é. Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com a ideia do dom. Quando a gente atribui talento a um dom, a gente mais atrapalha do que ajuda o processo. Quando a gente assume que talento é um dom, a gente tem que ficar esperando ele passar na quadra, pronto para a gente. Ou seja, não é assim que funciona, né? Talento não é garimpo, né? Talento é desenvolvimento. Então, a gente tem uma ideia muito equivocada que talento é dom. Cuidado, cuidado, né? Já chamaram o Oscar do basquete, por exemplo, de mão santa. E ele ficou irritado algumas vezes. Isso. Porque ele dizia, poxa, eu treinei muitas horas para desenvolver essa expertise, né? Essa competência motora, né?
Então, custou caro, né? Custou Teve muito um caro. custo. Muitas horas de treinamento sistemático, né? E então, são vários exemplos, né? Como você coloca em um texto que você põe sobre o Einstein, sobre vários caras ali que eram fracos nessa fase. E aqui, como comentou meu amigo Heleno Torres, ele comentou que você tem que suar bastante para que esse talento surja, né? Que ele... Perfeito, perfeito. E aí a ciência, ela quis desmistificar essa ideia do dom. A porta que a ciência abriu foi a genética. Poxa, se não é dom, é o quê? Deve ser genético. Só que os estudos sobre a genética aplicada ao talento também não foram conclusivos. Ao contrário. Ao contrário. Exatamente. Todo mundo que entrou pela porta da genética saiu dizendo que, gente, não é. É uma relação inversa, né? A genética por muitos fatores, né? Porque todo mundo fala que você é bom, e aí você crê que você é bom, e quando você crê isso, você está morto, enfim, são várias outras coisas. Você treina menos. Então, quer dizer, a genética a gente tem hoje como, não que ela não tenha peso algum, vai depender da composição de um determinado talento. Para alguns atletas, ela pode ter um peso, mas ela não explica de maneira autossuficiente o que é o talento. Em contrapartida, o ambiente explica muito mais sobre o que é talento. Então, isso hoje, é legal falar. A ciência já chegou à conclusão que mais importante do que o que é herdado ou o que é genético é o ambiente que eu me desenvolvo. Eu posso ter atletas surgindo por acaso? Sim, eu posso. De repente, o Guga é um exemplo de talento que o universo conspirou a favor, com vários elementos que ao longo da vida dele canalizaram e potencializaram o desenvolvimento dele. Perfeito. E isso nunca simbolizou que o Brasil era uma escola potencial do tênis. Sim. Mas, no caso dele, vários pilares entre treinadores, professores, cidade, proximidade de foram dando certo. Fluíram e potencializaram o desenvolvimento do talento dele, né? Perfeito. Então, é uma história que combina muito com aquilo que a ciência hoje assume como principal para o desenvolvimento do talento, que é um ambiente favorável. Pode ser o acaso, mas deveria ser um motivo. Então, em escolas de tênis estruturadas, projetos, institutos de tênis, a gente espera que talento não surja por acaso, mas que talento surja por um motivo, que é um trabalho bem estruturado, não apenas com recursos físicos e materiais, mas principalmente de treinadores que sejam competentes em cada categoria competitiva, em cada faixa etária. Esse é o próximo assunto. Que é o próximo assunto. Ele é fundamental para o desenvolvimento do talento. Perfeito. E só vale a pena aqui falar o Deiner Oliveira, ele é pai do Nicolas, já veio aqui para... Eles são do Rio, né? Ele já veio aqui para São Paulo algumas vezes e o filho dele joga em alto nível, tem 13 ou 14 anos hoje. E o Deiner é um pai que estuda bastante e é um pai bastante crítico. E eu gosto desses pais que são críticos, né? E ele conta aqui, ele fala como ele já leu muito aqui, ele fala que no caso do tênis, só para corroborar com isso que você disse, que ele já leu que 9 entre 10 que deram certo, eles chegaram lá pelo esforço, né? E não pelo dom, pelo talento. Muito bom. O assunto número 2 é o seguinte. Então, a gente está comentando isso. Como que funciona esse processo de desenvolvimento do talento? Então, você já comentou a questão do ambiente. Dentro desse ambiente, fora as questões talvez mais técnicas,
como quadra, como clima, tal, eu gostaria que você falasse um pouco de dois que são básicos que a gente sabe, que seria a família, né? Como que a família ela pode ser um desses potencializadores e como que o treinador, obviamente, que é o que está ali no dia a dia, também. E você tocou num assunto aí, que é outra tecla que eu bato bastante, que é a estratificação desse processo. Ou seja, na prática, eu vejo até hoje treinadores que falam que pega o seu filho de 5 anos e leva ele até o top 5. Então, aí eu faço uma comparação com a escola, mas na escola não funciona assim. Eu tenho um professor muito bom para a série tal, e aí depois meu filho muda de série, ele vai ter aula com outros, e é isso que óbvio que a gente sabe que acontece, por exemplo, onde tem uma escola de tênis, na França, na Austrália, nos Estados Unidos, Suécia, na própria Itália, que está melhorando bastante o tênis dela de 2 décadas para cá. Então, você tem essa estratificação. Agora eu falo na questão dos treinadores. Então, eu gostaria que, se possível, que você comentasse um pouco isso. O quanto que é importante, óbvio que a gente sabe quanto é, ou como é importante você ter treinadores, experts, numa certa faixa etária, ou com um certo nível técnico, para que ele consiga desenvolver nessa fase e passar o atleta para outra fase numa linha do tempo aí. Perfeito. Acho que são perguntas muito interessantes, né, para a gente contextualizar melhor esse ambiente de formação, né? E começando pela primeira pergunta a respeito dos pilares, né? Eu chamo de pilares, né, de sustentação desse processo. Eu lembro como se fosse hoje, quando caiu na minha mão um livro que mudou os paradigmas, né, de pesquisa na área do talento. É um clássico, e curiosamente eu estou aqui com ele na minha mão. Ah, que legal! Mostra aí. Então, é esse livro aqui do Benjamin Bloom, né? É um livro difícil de se conseguir porque ele não foi reeditado, ele é da meados da década de 80, mas ele é um clássico que fala exatamente, dá para ver no título, né? Que talento se desenvolve, né? Sim, desenvolve. Então, quer dizer, muito legal. Esse livro aqui é incrível porque ele estudou jovens em processo de desenvolvimento de talentos em diferentes áreas do conhecimento, inclusive no tênis. Inclusive. E ele encontrou pilares comuns. Seja você um artista, um atleta, um engenheiro, um matemático, ele encontrou que os pilares que sustentam a formação das pessoas talentosas são os mesmos. O primeiro pilar, obviamente, é a família. É o como a família se relaciona com esse processo. Isso é muito importante. Né? Então, assim, tem famílias que têm apoio positivo na medida certa. Tem famílias que extrapolam o tipo de apoio e acabam atrapalhando demais o processo. E tem famílias que, infelizmente, são ausentes e também acabam atrapalhando o processo. Já é comprovado pela ciência que pessoas talentosas tiveram famílias que conseguiram dar apoio na medida certa. E não estamos falando necessariamente de apoio financeiro. Sim. Estamos falando principalmente de apoio emocional, de reforços positivos que possam, junto com o sistema de desenvolvimento que inclui a escola de tênis, somar, criar um ciclo virtuoso que contribua para o processo de desenvolvimento da criança e do jovem. A dificuldade em relação aos pais é muito grande. A gente sabe, porque eu saio Brasil afora conversando com treinadores de diferentes modalidades nos cursos, e existe uma grande problemática em relação a como os pais participam do processo. E aí,
no ambiente que eu convivo social, eu consigo conversar com os pais dos filhos dos amigos do meu filho, né? E eu consigo ainda, né, dar uma conscientização de como agir, né? Mas a gente precisa melhorar a nossa relação com os pais. Os pais não têm o manual de como deve ser esse apoio. A gente tem que sentar com os pais e conversar sobre a importância deles no processo e quais são os limites que eles podem chegar sem que atrapalhe os filhos e o processo, né? Então, esse é um assunto grandioso aí para outros momentos, né? O outro pilar, depois da família, é proximidade de casa. Olha que incrível. Parece básico, mas na realidade brasileira ajuda bastante. Que não é. A gente não tem, às vezes, próximo de casa, as oportunidades. Sobretudo pensando democraticamente. Quando a gente vive em cidades grandes, num país grande como o nosso, em grandes polos, né? A gente sabe as dificuldades de deslocamento. Parece que não, mas proximidade de casa é um fator comum dos jovens talentosos. Isso favorece muito a dinâmica do dia a dia, a ponto de potencializar o desenvolvimento do talento. Tanto é que na Inglaterra havia uma norma da Federação de Futebol, onde a criança e o adolescente não podiam, até determinada idade, jogar em outra cidade ou em outro bairro. Se não me engano, era um raio de 20 quilômetros. Olha, impressionante, porque eles sabem que vai ter um impacto não muito bom sobre esse processo todo. Exato. À medida que o instituto ou a escola de tênis é longe, isso atrapalha a dinâmica da família, a dinâmica do estudo, das relações sociais da criança, porque ela precisa se desenvolver em outras dimensões. Não pode ser só tênis. Para ser atleta de tênis, a gente tem que ter um arcabouço muito maior de desenvolvimento em várias dimensões, né? Então, quando a gente pensa que quanto mais cedo eu dedicar horas a fio praticando tênis, isso vai favorecer, a gente tem que ter cautela. Proximidade de casa favorece equilíbrio de todas essas dimensões, né? Isso é o segundo pilar. O terceiro pilar são os treinadores. Então, nos estudos feitos com pessoas talentosas, legal, vamos ver. Os treinadores tiveram um papel muito significativo e digo mais, sobretudo nos anos iniciais e intermediários da aprendizagem. Esses treinadores, eles são de fato aqueles que representam o que há de mais importante na formação do talento. Injustamente, são aqueles que na escala de valorização, às vezes são os menos valorizados. Não digo só economicamente, mas às vezes até reconhecidos pela importância deles no processo. Muito legal você tocar nesse assunto. Esses treinadores, que são a alma do esporte e do tênis, eles, nos trabalhos feitos com pessoas talentosas, houve muito claramente uma identificação de perfil. Tipo, que tipo de perfil tinha esse treinador? O treinador que tinha perfil para desenvolver talentos era o treinador, como você disse agora há pouco, que era especialista naquela faixa etária. A estratificação. Exato. Ele entendia sobre o processo longitudinal, de longo prazo, mas tinha uma visão ampla, mas ele era bom naquela faixa etária. Naquela faixa etária. Porque crianças estão em processo de desenvolvimento e maturação. E a gente precisa de professores que sejam especialistas nessas fases de grande mudança na vida, principalmente na fase pré-pubertária e pubertária. O treinador que não é especialista em puberdade, na minha concepção, não poderia trabalhar nas categorias menores do tênis. Primeiro, ele tem que ser especialista nesse assunto. Massa, só para complementar isso, esse seria o tema de uma outra live que a gente fala muito sobre essa questão maturacional. Isso é muito importante. Eu vejo até hoje
ênfases em idade biológica, idade cronológica e não tanto na questão maturacional. E isso fica complicado, a gente sabe disso. Tem uma pergunta aqui, ó, de um livre docente também da USP, só que da São Francisco, Heleno Torres. Ele pergunta o seguinte: Prazer. a Argentina tem 40 milhões de habitantes e 7 top 100. O Brasil, com mais de 200 milhões, tem apenas um. Certamente temos muito mais talentos, mas que não conseguimos desenvolver. Precisamos de uma USDA, que, como você sabe, é a escola dos Estados Unidos. Queria que você comentasse um pouco. Esse é um dos outros pais muito críticos aí que leem bastante sobre isso, sobre tênis. Abraço. Primeiramente, em nome da pergunta, né, e reforçar, né, o respeito que a gente tem pelos pais, né, e também é um colega aí da São Francisco que está aqui colocando uma questão super importante. E pai de tenista, tá? E pai de tenista. Uhum. Então, é assim, eu concordo plenamente, né? O Brasil, ele tem um contingente, uma matéria-prima incrível. E é óbvio que a nossa genética não é pior do que a norte-americana, que a argentina, que a europeia. O que falta para nós, portanto, se a genética não é pior, é óbvio que não é a sistematização. E isso perpassa por qual é a formação dos treinadores. Né? Qual que é o crivo que existe e qual é a sistematização do modelo que a gente poderia chamar de modelo nacional de desenvolvimento do tênis. A gente não tem esse modelo, não tem essa sistematização e até olhando pelo ângulo do que tem sido feito agora no futebol, num movimento que começou com FIFA, UEFA, Comebol, CBF, existem hoje as licenças para treinadores de futebol, né? Então é algo a ser discutido internamente, né? Com falando aqui passa também por essas entidades, por federações, confederações. Sim, precisa. Né? Então, é uma questão aí que a gente, comparando com, vamos dizer assim, bons colégios, né? Bons colégios colocam mais alunos em universidades públicas, por quê? Porque a genética dos alunos é melhor? Não, porque eles tiveram um processo de desenvolvimento que despertou aptidões, vocações, prazeres e talentos nesses alunos, né? Perfeito, perfeito. Então, o que falta para o tênis é um acesso de qualidade, né? Que não esteja centralizado só em uma ou outra região e que a gente possa multiplicar, né? E dar oportunidade para as crianças praticarem tênis dentro de um modelo sistematizado, né? O tênis, dizem, né, que infelizmente a gente perdeu aquele boom, né, que viria ali a partir do Guga, né? Isso. E isso é muito significativo, porque as características da cultura de um país, a valorização que o país tem por uma determinada modalidade, por uma determinada profissão, isso muda totalmente a possibilidade de desenvolvimento, né? Porque passa por ídolos, né? Passa por ídolos, sim, pela mídia, por várias coisas. Eles começam a ser modelos. As crianças começam a desejar serem aquilo, né? Então, tem muitas questões que se desdobram, mas eu estou plenamente de acordo com a colocação. É óbvio que a gente tem aí um contingente incrível para ser trabalhado e ter sucesso no tênis. O que nos deixa feliz, porque a gente está aqui nessa conversa reunida aí com muitas pessoas e a ideia é essa mesmo, né? Muitas pessoas que carregam, inclusive, essas bandeiras, como é o caso do Edmir Cavalcante, que está aqui, que ele sempre prega essa questão de ter no tênis um padrão de escola. Nós temos ótimas escolas no Brasil, certo? Nós temos ótimas escolas com esse padrão de estratificação de ensino, de avaliação, que é a base do meu método.
né? Então, eu sempre parto desse princípio. Nós temos que ter um padrão de escola, que já é um padrão que vem de décadas ou, né, mais do que décadas, até procurando esse norte. Ou como eu disse em uma última live, o método em grego quer dizer o quê? Seguir um caminho. Então, se você não tem o método que é a próxima pergunta aqui, e que também é uma pergunta do Leandro Nunes, se você não tem esse norte, fica muito difícil, né? Aí sim, talvez a gente tenha que esperar mais não sei quantos anos para vir um outro Google. E que muita gente sabe que se a gente ficar só esperando, talvez nunca venha. Tanto é que a gente tem o Guga como número 1 e depois, se eu não me engano, o Belucci como número 21. Quer dizer, o Brasil nunca teve um cara que foi número 2, número 3, 4, teve o 1 e o 21. Então, eu acho que isso estatisticamente também mostra o quê? Que esse número 1 é um outlier sem dúvida. E por falta de tudo isso que a gente comentou aqui, que é um processo. Sim. Já encaixando o terceiro tema, que eu gostaria de perguntar um pouco, que seria o quê? Quais os princípios que você poderia citar um pouquinho aqui? Eu sei que aí é uma outra live, mas quais os princípios do desenvolvimento desses talentos? Por exemplo, uma das questões aqui do Leandro Nunes, ele pergunta onde fica a base motora. Bom, fica dentro desses princípios. Então, é óbvio que você vai comentar um pouco sobre esses outros tópicos, então, sobre princípios do desenvolvimento de talentos. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem no tênis o conhecimento, que é uma modalidade que ela tende a ter uma iniciação muito precoce, né? E essa seria a primeira etapa, né? A iniciação ao tênis, né? E a gente tem aí alguns dados indicando que algumas crianças iniciam realmente muito cedo no tênis. E cabe aqui uma observação. Eu não penso que isso seja ruim. Tá. Né? Ao mesmo tempo, também não diria que é bom. E aí eu vou explicar. A resposta é depende. Eu defendo que haja uma iniciação precoce. Porque, de fato, o volume morto que a gente tem na iniciação esportiva é grande no Brasil. Esse tema é muito importante. Crianças entre 2 e 7 anos praticamente estão alheias a qualquer processo de iniciação motora. Que legal você falar isso, meu. Muito importante. Né? Então, eu acho interessante abrir espaços de oportunidade para que crianças, a partir de 3, 4, 5 anos, comecem a brincar. Sim. E o tênis pode ser uma porta de entrada para essa brincadeira. Muito legal, uma ótima porta de entrada. Se a iniciação precoce for dessa maneira, tá perfeito. O primeiro estágio do desenvolvimento tem que ser assim. Uma brincadeira, algo lúdico, divertido, que use o espaço da quadra, de diferentes materiais, bolinhas, raquetes, materiais improvisados, joguinhos coletivos, enfim, descaracterizar, desconstruir o tênis, sim, mas com elementos do tênis. É a fase número 1 do tênis, é fazer a criança gostar. Ter o prazer, se familiarizar com o espaço, com os materiais, com os objetos e assim, trabalhar o repertório motor, né? Não ficar restrito aos movimentos específicos do tênis, ir para além dos movimentos do tênis. Os grandes atletas de tênis, eles costumam ter um repertório motor muito amplo. E a gente precisa formar crianças, primeiramente, em relação ao repertório motor. É a base. Quanto mais ferramentas motoras,
maior capacidade de resolver problemas do jogo com criatividade. Perfeito. Por outro lado, se a gente especializar precocemente, são termos parecidos, né? Um é iniciação precoce, o outro é especialização precoce. Perfeito. Só que entre esses dois termos parecidos, um é mocinho e o outro é bandido. Perfeito. O bandido é a especialização precoce. A especialização precoce é a maior inimiga da formação do talento. Nossa. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns pais discursando com muito orgulho que o filho tem 7, 8, 9 anos e é campeão e que já treina parecido com adulto, que ele tem uma frequência diária, que ele joga 800 campeonatos, que ele já tem uma estante cheia de medalhas, troféus, enfim. Ele está entrando na armadilha da especialização precoce. Perfeito. A especialização precoce, ela é o trabalho infantil disfarçado de esporte. A gente não quer nossos filhos fazendo trabalho infantil, mas a gente bate palma para eles fazendo especialização esportiva precoce. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse primeiro estágio. E isso a gente vê muito em Instagram e Facebook, postagens, né? Isso daí que você falou muito. A gente vê muito isso como se fosse um troféu para os pais. Olha como que é o backhand do meu filho com 6 anos. Exato. Coitado, né? Porque com 6 anos era para ele estar fazendo outras coisas. Exato. Então, assim, o atleta olímpico norte-americano, isso é um dado do relatório do Comitê Olímpico Norte-Americano, dado oficial. O atleta olímpico norte-americano, antes de se especializar em uma modalidade esportiva, ele praticou no mínimo 3 modalidades diferentes. Nossa, isso mostra pra gente que ele tem um repertório motor diversificado. Muito amplo. Ou seja, não estou dizendo agora que os pais têm que sair correndo para matricular os filhos em 300 escolas de esporte diferentes. Mas eu estou dizendo que mesmo que a criança esteja, entre aspas, só no tênis, ainda assim é possível trabalhar o repertório motor diversificado se tivermos um professor muito competente para isso na iniciação. Perfeito. Depois dessa etapa, Ludiro, onde a ênfase é dar início a esse trabalho motor, vem a formação no tênis. Essa etapa que a gente está falando é uma etapa que vai até mais ou menos 10 anos de idade. 10, 11. A partir daí, a gente já tem mais elementos formais do tênis e a competição ela pode participar do processo como coadjuvante e não como um fim nela própria. Perfeito. Esse é um outro erro dentro do processo de formação. Quando a gente começa a ir para os campeonatos em busca de resultados imediatos, isso não favorece a formação do tenista talentoso. Ao contrário, isso abrevia o processo, porque a gente vai saturar ele por resultado, vai pressionar ele emocionalmente, fisicamente, ele vai ganhar tudo nas categorias menores, mas não chegará ao alto nível. E o tênis coleciona histórias desse tipo. Infelizmente. Há décadas. Né? Outro dado interessante desse processo é que já é provado que resultados precoces expressivos não servem de parâmetro para dizer quem será ou não talentoso. Perfeito. Não sou eu que estou falando isso, são os estudos. A maioria das pessoas talentosas, incluindo os atletas, se desenvolvem com o passar do tempo e nessa etapa intermediária não necessariamente tem resultados expressivos, mas sim usa as competições como uma etapa de aprendizagem, onde gradualmente ele vai se desenvolvendo e tornando-se consistente na idade certa. Então, essa é a etapa intermediária, que corresponde aí à pré-puberdade e até mais ou menos metade aí da puberdade. A gente tem que ter muita cautela,
com a pressão que a gente exige sobre o tenista. Perfeito. Olha, eu vou procurar aqui muitas perguntas. Eu vou procurar responder uma do Gustavo. Gustavo, treinador, muito amigo do Rafael Pacciaroni. Legal. Gustavo, que joia que você está aí. Para mim, sem dúvida, um dos melhores treinadores do Brasil, exatamente porque eu sei que ele tem essa visão holística e também tem a visão específica em uma certa faixa etária, em um certo nível técnico, mas ele está sempre buscando e fazer um link que ele pergunta aqui se a gente acredita em um currículo único nacional, ou seja, numa escola brasileira de tênis. Estive com o Gustavo pela última vez no final do ano passado, onde eu fiz uma apresentação no Congresso Brasileiro de Tênis, que foi lá na terra dele, em Curitiba. E a minha última fala foi exatamente essa. O meu último slide foi esse. Foi colocar, ou como você muito bem fala, provocar. E aí, quando que nós vamos ter uma escola brasileira de tênis? Uma escola. E fazendo link com o que o Edmir sempre fala, padrão escola. Estou procurando fazer os links aqui. Eu tenho muita esperança com o Caio Cortella agora junto ao Departamento de Capacitação da CBT. E o Caio, ele pensa muito dessa forma. Tanto que eu vou usar um exemplo do próprio Caio no tema dele, nesse final de ano, onde ele mostrou o caso de um brasileiro que, sei lá, com 15, 16 anos, tinha ganho super fácil do Federer. Ele mostrou até uma matéria falando que esse cara ganhou, acho que na época, 62, 60 do Federer, e ele tinha um diário que ele até colocou lá. Eu fiz um jogo contra um cara que se chama Roger Federer e o jogo foi muito fácil. E isso já, assim, nessa fase intermediária que você comentou. Então, assim, é óbvio que a gente tem toda a esperança, mas eu creio, só para deixar bem claro, que eu vejo que o único caminho é isso que o Gustavo comentou aqui. Ter uma escola, né, ou algo com um padrão de escola que tenha um currículo único nacional. E se não acontecer isso, a gente vai continuar patinando como a gente tem feito, e de vez em quando surge um 30 do mundo, um 20 do mundo, que são guerreiros, né, contra tudo e contra todos, sem método, cada um por si, e vários contra, né, que a gente sabe disso, enfim. Então, eu vejo que é por aí mesmo. Inclusive, Ludiero, se você me permite rapidamente... Deixa eu ver. Sim, lógico, pode continuar. No futebol, recentemente, eu fui convidado para participar de um encontro onde a La Liga, que é a instituição que organiza a Liga Espanhola, ela veio ao Brasil compartilhar qual que é a metodologia espanhola para desenvolvimento das categorias de base do futebol. E assim, acho que é exatamente um paralelo com essa questão. Sim. Na verdade, acho que colocar uma camisa de força nos diferentes institutos e escolas de tênis, obviamente que não é esse a maneira, né? A maneira é a gente ter as diretrizes, os norteadores, né? Quais são as variáveis do currículo que devem estar presentes em cada etapa. Óbvio que cada escola e instituto vai ter a sua maneira de aplicar esses conteúdos, né? Vão dar vida a essas diretrizes, né? Então, quando a gente fala, às vezes, vai ter um currículo que vai ser igual para todo mundo, tem gente que tem um pouco de arrepio. Não é Sim. isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que precisa ter um método, conteúdos para cada diretrizes. etapa. Diretrizes, norteadores. E, obviamente, vai ter uma certa flexibilidade. Exato, é isso aí. Tá.
Só que comentar mais um caso, entrou na live aqui, Ilson Santos, pai do Lucas, que é um atleta que eu tive. Ele deixou o tênis com mais ou menos 14 anos, até por vários desses motivos que a gente comentou aqui, e tinha um talento incrível. Com talvez 14 anos ele já tinha 1,90 m, poderia ser um big server, e por vários outros motivos ele parou com o tênis. E o Wilson pergunta aqui, vamos lá, se existe uma outra realidade como transformar um talento no tênis num jovem que hoje odeia o tênis, quais os cuidados para que isso não ocorra? Então, assim, talvez entre um pouco no caso específico do Lucas, com toda a falta de estrutura e no caso dele, trânsito. Eu morava em Alphaville, ainda dava treino lá, e ele aqui em São Paulo, então eram várias horas por dia no carro, que é aquele assunto que você comentou. Chegava no final de semana, tinha que fazer um jogo às 9 da manhã, outro jogo às 9 da noite. Enfim, tudo isso também que a gente passa por aqui, né? Sem dúvida, Lugero. Perfeito. Acho que isso tem tudo a ver com aquele assunto anterior. E eu acrescentaria que o tênis, aquele primeiro estágio, é pura diversão, né? É brincadeira, é joguinho, tem que pirar a molecada, elas têm que adorar aquilo, né? Então, à medida que a gente migra para o estágio seguinte, gradualmente vai ficando um pouquinho mais sistemático, tem que ter mais disciplina, mais comprometimento, né? E aí, quando a gente migra para o estágio, vamos dizer assim, o terço final aí do estágio de formação, onde a competição vai começar a ter mais peso, né? O que a gente consegue conquistar em cada treino, em cada semana, começa a ter mais peso, né? A exigência vai ficando cada vez maior. A gente tem que preparar esses jovens para essa transição de aderência ao tênis. Exatamente. A aderência na iniciação é pelo prazer. Nas etapas em que o tênis começará a ficar mais sério, o prazer não é imediato mais. O prazer vem do quê? De você ter cada semana como um bloquinho de uma construção, né? Que vai te levar a um prazer lá na frente. É essa transição que a gente também tem que se preocupar em trabalhar junto aos pais e junto aos atletas, porque ela não é fácil, sobretudo numa modalidade individual, Perfeito. como o tênis, né? Então, isso pode ser um elemento de evasão de muitos tenistas potenciais, sem dúvida. A gente tem que preparar isso. A gente tem que conversar muito e mostrar as histórias, os cases de sucesso e os cases de fracasso. Sim, tem que mostrar. Tem que colocar na mesa. E juntar com a teoria do treinamento, com a ciência, e pegar esses casos que hoje até a gente tem o favorecimento de tudo, está muito registrado, tem vídeo, tem história, tem livro, né? E de a gente falar, olha, mas se dedica, supera isso, que a conquista está ali na frente, né? Óbvio, sempre traçando isso dentro de uma linha que é muito delicada para que a gente também não pressione demais, né? Então tem uma linha tênue aí entre o apoio, o reforço positivo e a gente errar a mão, né? Mas isso pode acontecer com muitos tenistas potenciais, né? Existe uma dimensão do talento que é a dimensão da personalidade, que entra a motivação, o tipo de motivação. A motivação intrínseca, eu considero a mais valiosa para o atleta talentoso. Legal. Porque a motivação extrínseca, que é o que vem de fora, tipo a medalha, o troféu, a fama, ela não sustenta o talento em longo prazo. Perfeito. O que sustenta o talento em longo prazo é a motivação intrínseca. É querer atingir uma meta. É querer atingir o objetivo que o treinador determinou. É querer naquele campeonato, poxa, foi determinado você ficar entre os 8. Então você vai lá e fica perto dos 8, né? Essa é a motivação intrínseca de querer se superar, né?
De você querer deixar uma história, querer deixar um legado com ética e fair play, né? Perfeito. E acho que o tênis, que bom, acaba sendo um exemplo, principalmente nos grandes tenistas, para ética e fair play, né? Perfeito. Então, assim, essa pergunta ela é difícil, porque a gente sabe que muitos meninos e meninas acabam saindo do tênis exatamente nesse momento, né? Perfeito. Massa, bom, finalizamos aqui a parte da sua apresentação. Eu gostaria de te dizer que eu estou emocionado, porque praticamente foi uma aula para todos nós aqui. E eu fico até pensando que esse vídeo gravado, ele poderia ser passado para pais como se fosse um curso de pais e para técnicos de tênis, professores de tênis. E é isso que eu vou fazer, porque é impressionante como você conseguiu, nesses 3 tópicos, mostrar tudo que, ou boa parte do que você sabe dentro desse tema. Bom, vai cair a live, a gente vai sair, eu vou gravar e a gente volta para as dúvidas. Tem várias dúvidas aqui. Eu consegui marcar só umas 3 ou 4. Eu peço para que quem tenha as dúvidas escreva outra vez, porque já vai cair. E a gente volta daqui 2 minutos, que eu só vou encher a minha água ali e volto, tá? Obrigado. Combinado. Até já. Até já, pessoal. Valeu. Obrigado.